O Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 1. João, capítulo 15, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quero falar sobre a unidade do corpo de Cristo. João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira, meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e água. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muitos e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi, para que vades, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos amei uns aos outros. Amém? Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. E nessa noite nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos ouvir a sua voz. Fale conosco nessa hora, de uma forma especial, de uma forma poderosa. Ministra ao nosso coração. Nós queremos ouvir, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, como igreja, como filhos, como discípulos. Nós queremos ouvir a sua voz. Fique à vontade, Jesus, para ministrar ao nosso coração aquilo que somente o Senhor pode fazer. Nós, ó Pai, estamos aqui com o coração aberto para o Teu Evangelho,
para a tua vontade, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós queremos, meu Pai, tudo aquilo que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Irmãos, como eu falei, eu quero falar sobre a unidade do corpo de Cristo. E esse tema, irmãos, é um tema muito importante, porque quando nós lemos esse texto de João 15, é um capítulo que está totalmente dedicado a falar sobre a unidade. E essa é uma das últimas instruções. Eu não falei, né, mas eu pedi para a tia não ir para lá para poder participar aqui da administração, as crianças, então eu esqueci de falar. Então, irmãos, Jesus Cristo ele dedica um capítulo inteiro sobre a unidade, o quanto que isso é importante no corpo de Cristo. E Paulo também fala sobre isso. Aqui, Jesus Cristo ele fala sobre a videira, ele usa o exemplo, né, de um agricultor, como se um agricultor, eu sou, o meu pai é a videira, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então ele usa o exemplo como de um agricultor, mas Paulo deixa um pouco claro, bem mais claro, quando ele fala sobre a unidade do corpo de Cristo, a partir de Romanos capítulo 12, versos 3. Você pode abrir comigo sua Bíblia? Romanos 12, verso 3. Quem achou, diga amém. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui Paulo está dizendo que cada um, Deus aprove Deus receber uma certa medida para ter o conhecimento. É isso que Paulo está dizendo. Então, alguns têm um certo tipo de conhecimento, outros têm outros tipos de conhecimento. Olha aí, vou ler de novo. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu. Quem repartiu, irmãos? Quem repartiu? Deus. A cada um. Versículo 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente falando, somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, seja que haja dedicação no ensino, o que exorta, use esse dom para exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Então Paulo está dizendo, irmãos, aqui ele usa o exemplo do corpo mesmo. Jesus Cristo usa, compara com a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Aqui Paulo fala de uma forma bem clara, aonde ele vai dizer que Jesus Cristo, ele é o cabeça do corpo e nós somos membros uns dos outros. Olha o que o próprio apóstolo Paulo vai dizer aos Colossenses no capítulo 1, no versículo 18. Vamos lá, irmãos. Colossenses, versículo 1, versículo 18. A Bíblia vai dizer assim: e ele é a cabeça do corpo da igreja.
é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a pré-eminência. E essa palavra pré-eminência, ela tem como o significado a superioridade absoluta. Ou seja, quem tem o controle total sobre o corpo é o cabeça. Quem detém o controle sobre o nosso corpo, quem manda, vamos dizer de uma forma prática, quem manda os comandos para o nosso corpo, estou falando nosso corpo mesmo. Eu só estou mexendo a mão, segurando o microfone ou falando, é porque a mente, é porque a cabeça manda o comando para o corpo. Da mesma forma, no corpo de Cristo deve ou deveria ser assim. Da mesma forma, no corpo de Cristo deve ou deveria ser assim. Nós devemos ser regidos, controlados, ministrados. Eu tenho falado com os irmãos sistematicamente que nós não sabemos fazer nada. O que nós fazemos é porque nós aprendemos com quem? Com Cristo, irmãos. Ou nós, irmãos, nós não sabemos viver, fazer igreja. Nós não sabemos, irmãos, o que nós fazemos, o que nós aprendemos, e estamos colocando em prática, estamos aprendendo com o cabeça que é Cristo. Agora, tudo aquilo que você vê de bom em nós é Cristo. O que você vê de ruim é de nós mesmos. Essa é a verdade. Então, o primeiro ponto que eu quero falar é sobre Cristo, o cabeça do corpo. Cristo, o cabeça do corpo. Em João 15,16, Cristo falou assim: olha, não fosse vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Aqui, irmãos, fica claro que Cristo está dizendo que todos os membros do corpo, tudo aquilo que está interligado nesse corpo, que é a igreja de Cristo, foi e partiu de uma escolha pessoal, intransferível dele mesmo. Está aí o texto. Não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi você. Então, se estamos interligados, volto a dizer, se estamos interligados nesse corpo, no corpo de Cristo, no corpo místico de Cristo, sabe, queridos, nós precisamos entender que tudo isso foi através da obra salvífica de Jesus. Por quê? Porque foi Ele que nos salvou, sim ou não? Foi Ele que nos chamou, sim ou não, irmãos? Foi Ele que nos chamou. Foi Ele, queridos, que tem, porque é uma obra que acontece dia após dia. É Ele que tem nos santificado. Ele nos santificou, nos santifica e continuará nos santificando, até que um dia esse corpo corruptível, como diz a palavra, seja transferida para um corpo incorruptível. Nesse momento, a morte será tragada pela vitória. Até que esse dia chegue, nós carecemos, perecemos, sabe, queridos, e precisamos ansiar de sermos totalmente santificados. Para quê? Para que possamos estar interligados no corpo de Cristo. Agora, irmãos, olha o que a Bíblia fala. O que Paulo vai dizer aos filipenses? Quantos que estão entendendo essa palavra? Diga amém. Filipenses capítulo 2, versículo 13, ele vai dizer assim: olha, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Olha o que Paulo está dizendo:
que Deus é aquele que efetua, Deus é aquele que faz em nós tanto o querer como o efetuar. E Filipenses capítulo 1, versículo 6 vai dizer: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, ele vai completá-la até a volta de Jesus. Agora, o que precisamos entender? Que estamos inseridos no corpo místico de Cristo, que a obra foi feita por Ele, a obra foi feita por Ele no madeiro. Ele subiu no madeiro, Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Para quê? Para que hoje nós pudéssemos viver igreja, para que hoje nós pudéssemos estarmos ligados ao corpo de Cristo, para que hoje nós pudéssemos falar assim: eu faço parte do corpo de Cristo. Agora, a Bíblia está dizendo que Ele começou a boa obra. Quem começou? Quem começou, irmãos? Vamos lá, tem alguém aqui nessa noite? Quem começou a boa obra? Jesus. Quem vai terminá-la? Jesus. Irmãos, deixa eu te dizer, Jesus nunca deixou e nunca vai deixar uma obra incompleta. Quem começou, Ele vai terminar. Mas o corpo, eu aprendi que o corpo, ele precisa ser ajustado. Sim ou não? Preciso de ajuste. Dia após dia preciso de mais. Por isso que o apóstolo Paulo fala: eu tomo todos os dias essa palavra como uma verdade na minha vida. Eu esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que depois de pregar a muitos eu mesmo não venha ser reprovado. Ou seja, nós precisamos ter essa entre aspas, cobrança. Será que eu tenho me ajustado nesse corpo? Será que ao entrar, ao ser participantes desse corpo, eu tenho deixado que o cabeça, volto a dizer, o cabeça, ele me ajuste diariamente? Porque Paulo está dizendo: olha, vocês são membros uns dos outros. Então o ajuste não vem dos membros, o ajuste vem do cabeça. E talvez esse seja um erro que nós incorremos, irmão. Queremos ajustar os outros e não queremos ser ajustados, sim ou não? Queremos que o outro não peque, mas não olhamos para os nossos pecados. Queremos que o outro não fira, mas esquecemos que nós estamos ferindo as pessoas. Enquanto isso, Cristo está ali dizendo para nós dia após dia: deixe eu fazer o meu papel, que você não deve fazer. Porque membros uns dos outros, eu aprendi, irmãos, que cada um de nós precisamos carregar uma verdade, que precisamos, irmãos, ajudar uns aos outros a caminhar, percorrer a caminhada, estar do lado, segurar na mão. Essa na verdade é a responsabilidade que recai sobre nós. Agora, Jesus Cristo está dizendo, olha, no versículo, voltando lá em João, no versículo capítulo 15, ele diz assim: olha, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Agora, eu tenho a plena certeza que, pela misericórdia do Senhor, eu tenho estado em Cristo Jesus. Quantos que tem essa certeza aqui? Deixa eu ver. Amém? Glória a Deus. Agora, veja bem, ele está dizendo: se vós estiverdes em mim, amém, e as minhas palavras estiverdes em vós. O ponto é, o quanto que a palavra de Deus tem estado na nossa vida. Quanto que nós temos guardado essa palavra no nosso coração? Porque o salmista vai dizer no Salmo 119, se eu não me engano, 105, que eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar. Quanto mais eu deixo com que a palavra de Deus esteja no meu coração, muito mais eu vou estar sendo transformado, purificado. É isso que o texto está dizendo. Se as minhas palavras estiverem em vós, sempre vai acontecer as podas. As podas são necessárias, irmãos, para que a árvore
ela possa voltar a florescer. Agora, ser arrancado não. Ser arrancado e lançado fora não presta mais. Mas a galha ou o galho que é podado é para quê? É para que ela continue a dar fruto, para que ela possa florescer, para que ela possa permanecer firmada nele, recebendo tudo aquilo que emana, sabe, queridos, tudo aquilo que corre de Cristo para nós. Agora, é isso que Jesus Cristo está dizendo, o quanto que nós temos guardado a palavra dele no nosso coração. Ele também vai dizer, olha, que há aqui nesse texto um novo padrão de relacionamento. Olha o que ele vai dizer: o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Agora, volte um pouquinho, irmãos, em João 13, por favor, 34. Olha o que Jesus Cristo fala. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou. Um novo quê? Um mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Aqui Jesus Cristo está dizendo, olha, um novo padrão, uma nova fonte. Por que isso? Primeiro eu falei sobre Cristo, é o cabeça da igreja. Agora eu quero dizer um pouquinho sobre um novo padrão, uma nova fonte. Porque a Bíblia fala em Levítico capítulo 19, versículo 18, que a lei dizia assim, que era necessário amar ao próximo como a ti, a lei dizia isso, no Velho Testamento. Mas agora, irmãos, não é mais simplesmente como a mim mesmo, é como a Cristo nos amou. Eis o novo padrão. E como Cristo nos amou, irmãos? Se entregando por nós. Olha o que ele vai dizer em João 15. Aí está a resposta: como ele nos amou. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus. Então o amor que Cristo espera por nós, uns aos outros, é um amor sacrificial. Um amor, irmãos, que não mede esforço. Agora, há um novo padrão. Em Cristo Jesus, Ele é o novo padrão de amor. Aqui, Cristo eleva o nível. Jesus Cristo eleva o nível do seu amor pelo próximo. Porque se nós, vamos lá, falamos assim hoje, eu amo meu próximo como eu amo a mim mesmo. Tem muitas pessoas que não amam nem a si mesmo. Agora o padrão tem que ser quem? Cristo. E se eu obedeço esse padrão, irmãos, eu não vou deixar de lado a lei. Porque Cristo, irmãos, Ele veio para trazer clareza naquilo que não tinha. Ele veio para corroborar, Ele veio, irmãos, para aumentar o nível. E nós, irmãos, como igreja, precisamos viver isso. Nós deixamos o amor de lado. Deixamos, irmãos, o amor uns pelos outros de lado. Sabe, queridos, por quê? Por N motivo que eu não quero aqui nem elencar, nem enumerar. Mas deixamos de lado. Sabe, queridos, somos muito exigentes. Mas Deus, eu creio que Deus está levantando uma igreja que vai voltar a amar o seu próximo de verdade. Amém? Eu creio, irmãos, que Deus está levantando uma igreja. Olha o que Jesus Cristo está dizendo: ninguém tem amor maior do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E o que Jesus Cristo está nos mandando? Versículo 17: isso eu vos mando, que vos ameis uns. Irmãos, diante de um mandamento nós temos alguma escolha? Tem? Nós não temos escolha.
falar algo. Nós não temos o poder de escolher quem está interligado. Por isso Cristo é o cabeça. Dentro desse corpo, cada um tem sua particularidade. Cada um tem a sua forma de viver, de ser. Entende? Nós precisamos aprender isso aqui. Aprender a lidar, colocar o amor acima de todas as coisas. Porque de fato Paulo inclusive fala isso, que o amor está acima de tudo. Lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, 13, ele fala: o amor está acima de todos os dons. Só que nós deixamos o amor de lado. Quando nós deixamos o amor de lado, quando nós começamos a valorizar as pessoas mais por aquilo que ela faz do que pelo que ela é, esquecemos, irmãos, que só fazemos alguma coisa porque o cabeça pediu, porque o cabeça mandou, porque o cabeça nos entregou, sim ou não? Então não importa, no corpo de Cristo não há ninguém mais importante. Você consegue entender isso? Outro dia, irmãos, vou dar um exemplo simples. Eu estava com uma inflamação bem pequena no quinto metatarso, o dedo midinho, né, Diego? Não é isso? Falei certo? O dedo midinho, irmãos, e é o menor dedo, sim ou não? Não, mas pensa num negócio que estava latejando. Imagina, viu, você trabalhar o dia inteiro com o dedinho latejando, só que é o menor dedo. E às vezes a gente não dá importância para o menor, mas ele tem uma função. E nós não podemos olhar para ele como o menor. Entende? Quem está entendendo isso? Tem a sua devida importância. Todos têm a sua devida importância no corpo. Porque somos membros uns dos outros. Agora, trazendo de uma forma prática: se eu prego a palavra, se a irmã faz o louvor, se a outra serve na recepção, se o outro serve na recepção, no diaconato, se o outro serve, entende, irmãos? Na mídia, no ministério infantil, percebe-se que o que nós fazemos, só fazemos porque o cabeça nos entregou, porque ele nos chamou. Então nós precisamos trabalhar para quê? Porque o outro cresça naquilo que ele faz. Por quê? Porque tudo que fazemos é para a edificação do, vamos lá, irmãos, é para a edificação do corpo. Então, infelizmente, muitos de nós acreditamos que há funções mais importantes do que outras. Isso precisa ser desmitificado. Lógico que existem responsabilidades. Quanto a mais é dado, mais é cobrado. Eu sei da responsabilidade de estar aqui pregando o Evangelho, e por isso tenho muito temor. No dia que eu perder o temor, eu não quero subir aqui mais. Por isso, existe um preparo, assim como tudo aquilo que se faz dentro do corpo de Cristo, exige um preparo. Hoje, nós estamos aqui adorando a Deus, sendo conduzido pelo Ministério de Louvor, sim ou não? 5 horas da tarde, eles já estavam aqui se preparando, sim ou não? Mas no decorrer da semana, eles jejuaram. Eles combinaram dentro do grupo de louvor lá as músicas, as canções que ia tocar. Os músicos pegaram as cifras. Entende, irmãos? É um preparo. E ninguém. Imagine o irmão chegar no final do culto e um membro falar assim: hoje, irmão, você foi mal demais. Imagina, hoje você cantou muito mal, meu Deus, como você estava desafinado. Mas, irmão, nós estamos aqui fazendo para quem? Para quem? Vamos lá, irmãos? Nós estamos fazendo para Jesus. E eu nunca vi Jesus falar isso para as pessoas.
Porque um dia eu aprendi que Deus, Ele enxerga não da forma que nós enxergamos. Deus, Ele não vê. O Fernando pregou aqui na sexta-feira para os homens. Deus não vê, sobre Davi. Deus não vê o que o homem vê. Deus vê, irmãos, de uma forma diferente. O que nós estamos aqui, irmãos, fazendo, Deus vê a motivação do nosso coração. Pegando um gancho da pregação dele de sexta, posso, Fernando? Passou-se todos os irmãos de Davi, e nenhum deles, quando Samuel chegou na casa de Jessé para ungir, nenhum deles foi ungido, e eles pensavam que, inclusive Samuel pensava que era eles. Por quê? Porque era formoso, porque era boa pinta, né, e tal. Mas não, passou-se todos. E aí, mas não tinha ninguém, somente Davi. Tem mais ninguém não? Tem mais um lá que é um pastor de ovelha, está lá no pasto de ovelha, manda chamar. É esse. Do ponto de vista humano, inclusive de quem estava ali para ungir, não era Davi. Mas o ponto de vista de Deus era aquele que estava atrás das malhadas. Entende? Que estava longe dos holofotes, que não estava na mídia, que não estava sendo aplaudido pelos seus irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Deus vê o que o homem não vê. Para de querer menosprezar o que o outro está fazendo, inclusive o que você mesmo está fazendo. Por que somos assim? Falei com a Gabi hoje, às vezes nós mesmos sabotamos a nós mesmos. Sim ou não? Ah, Senhor, será que o Senhor está recebendo o que eu estou entregando? Muitas vezes eu falei isso. É o eu tentando sabotar o próprio eu. Será que eu estou entregando? Eu estou entregando para Cristo. O que eu estou fazendo para. E eu preciso ser usado por Deus para poder corroborar com aquilo que o meu irmão faz. Irmãos, eu não sei louvar, eu não sei tocar bateria, não sei tocar violão, entende? Eu não sei fazer um monte de coisa que os irmãos sabem fazer, um monte de coisa. Um dia eu vou aprender a tocar alguma coisa antes de morrer, como Jesus é o meu objetivo. Uma coisa eu vou aprender. Carrão não vale, né, irmãos? Alguém vai falar assim: pastor, eu já vi você tocando carrão. Carrão não vale, né? Carrão não vale. Tem que ser alguma coisa assim, pujante. Mas vamos lá, irmãos, entenda algo. Nós precisamos elevar o nível. Elevar o nível do nosso amor uns com os outros. O mundo está frio, Eduardo. Sabe, irmãos, os relacionamentos interpessoais do mundo estão esfriando a cada vez mais. E eu posso enumerar um monte de coisas que corroborou para isso, principalmente a tecnologia. Sim ou não? As redes sociais que mais afastaram as pessoas do que socializaram. E nós achamos que isso é bom. Sabe, queridos? Não! Precisamos voltar de novo a elevar o nível. Sabe, queridos? Precisamos voltar de novo a sentar à mesa e não olhar para as pessoas pelo que ela faz. Não olhar para as pessoas se elas estão entregando segundo um padrão que eu acho, mas sim olhar para a pessoa como ela é, um membro do corpo ao qual estou inserido, pecador como eu, falho como eu, mas a mesma pessoa que pagou o preço por mim, pagou por ela, a mesma pessoa que subiu no madeiro por mim, subiu por ela, a mesma pessoa que morreu naquela cruz, que levantou no terceiro dia e que está sentada à direita do Pai, e que um dia vai voltar para nós nos levar juntamente com Ele, se chama Jesus. Então nós precisamos elevar o nível. Amor, nisso sabereis que sois meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros. Olha isso, como isso é forte, irmãos. Que se nós como igreja não estivermos pautados no nosso relacionamento em amor, nós precisamos parar tudo que nós estamos fazendo e voltar para esse lugar.
Tudo, irmãos, porque de verdade eu estava meditando nessas palavras de Jesus. Eu vou falar algo aqui para vocês. A gente não tinha muita coisa, a gente continua não tendo. Mas às vezes, irmãos, sei lá, às vezes a gente se perde. Lembra do filho pródigo? Foi embora para longe do pai, sim ou não? Mas o filho que estava do lado do pai também não sabia usufruir de tudo aquilo que o pai tinha. Quando o filho voltou, ele falou: poxa, o senhor nunca fez um churrasco para mim. O que o pai falou para ele? Que eu tenho é seu, filho. Você não faz o churrasco que você não tem. Então, aquele que pediu a herança foi para longe, ficou perdido, mas aquele que estava perto também sabe. Que Deus nos livre de viver dentro perdido. Que Deus nos livre, irmãos, de viver esse relacionamento frio. Porque a unidade do corpo de Cristo não pode ser assim. Quantos que estão entendendo isso vivamente? Agora, terceiro ponto: o que nos une? Vamos lá. O que nos faz hoje poder bater no peito e falar assim: o que nos une? Além do próprio cabeça, que é Cristo no corpo. O que nos une? Primeiro, o sacrifício. 2 Coríntios capítulo 5, verso 1. Abra sua Bíblia aí. 2 Coríntios 5. E ele morreu por todos. Ele morreu por quem, irmãos? Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Guarde esse versículo no seu coração. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a nossa vida não pode ser mais para mim mesmo. A minha vida precisa ser para Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. E o sacrifício dele foi perfeito. Nós vamos participar do corpo do sangue. O que nos une? Através do corpo de Cristo, nós podemos dizer, do sacrifício de Cristo, nós podemos dizer que o corpo de Cristo nos une. Isaías 53, verso 5. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Isaías 53, versículo 5. Diz assim, olha: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos. O que nos une? O sacrifício, o corpo de Cristo. O que nos faz poder viver a unidade? O sangue de Jesus. Mateus 26, versículo 28, por favor, abra sua Bíblia. Mateus 26, versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Efésios 1:7. Vamos lá, irmãos. Efésios capítulo 1, versículo 7. Para mostrar, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. O que nos une? O sacrifício, o corpo e o sangue de Jesus. E é inclusive isso que nós vamos participar. O mesmo corpo que foi moído, segundo Isaías capítulo 53, versículo 5. O mesmo corpo que foi moído por mim, foi moído por você. Você entende isso? O mesmo sangue, segundo Mateus 26, 28 e Efésios capítulo 1, 7 que nós lemos. O mesmo sangue que foi derramado por mim, foi derramado por você. Então, isso por si só nos faz ter a certeza de que deveríamos ter a unidade. O que também nós podemos afirmar que nos une? A missão. Mateus capítulo 28, versículo 18.
É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui está a missão. Primeiro, Ele nos salvou, se sacrificou no nosso lugar. Por isso nós estamos unidos, porque Ele derramou o seu sangue, Ele subiu no madeiro, no meu e no seu. Agora nós recebemos uma missão. Quando nós nos apropriamos do seu sacrifício, nós recebemos uma missão. Qual é essa missão? É uma missão nobre: fazer com que Cristo seja conhecido. Essa é a missão que temos aqui na terra. Inclusive, é muito interessante porque no Catecismo de Westminster fala-se no primeiro ponto que qual que é a função, qual que é para que o homem foi criado. O primeiro ponto vai dizer que é para conhecer a Deus e gozá-lo para sempre. Isso é maravilhoso. Conhecer a Deus. Se você conhece a Deus, você desfruta dele, logo outras pessoas também vão conhecer. Qual é a nossa missão? Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos lá. Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-ei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Efésios 4:12. Estou caminhando para o final, tá, irmãos? Efésios 4:12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aperfeiçoamento dos santos sempre será para edificação do corpo de Cristo. Agora, 1 Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, eu não sei você, mas eu tenho certeza que Deus me tirou das trevas. Deus me tirou das trevas. Estava perdido, estava longe no mundo das drogas, do vício, cheio de pecado, sabe, cheio de condenação. Deus foi lá, segurou na minha mão e me tirou desse lugar terrível. Para quê? Aí o versículo está dizendo: para vos anunciar as virtudes. De quem? Minha? Eu tenho alguma virtude? As virtudes de Jesus, irmão. Daquele que vos chamou. Quem nos chamou? Vamos lá. Lembra de João 15:16-19? Quem nos chamou? Jesus. As virtudes. O nosso papel é anunciar as virtudes daquele que nos chamou. E quem nos chamou foi Jesus. Essa é a nossa missão. E a missão é nobre, a missão nos une. Não importa o que você faça, é uma missão. Você está inserido numa missão. O dom que Deus deliberadamente te entregou pela fé, você está inserido numa missão. Você está, de alguma forma, através da sua vida, glorificando a Deus com isso. E glória a Deus por isso. Terceiro, que nos une os céus. Primeiro eu falei do sacrifício, do corpo e do sangue. Segundo, da missão aqui na terra. Terceiro, o lugar que a gente está. Porque às vezes, irmãos, um dia eu vi uma pessoa falando assim: olha, você tem que resolver os seus problemas com os seus irmãos aqui. Por quê? Se você quer gastar sua vida na eternidade com ele lá, você precisa resolver aqui. E essa é uma verdade. Nos céus, nós não vamos conseguir resolver os nossos problemas lá. Você já vai ter os seus problemas resolvidos. Então, o que nos une? Primeiro, o sacrifício, o corpo e sangue de Jesus. Segundo, a missão. Terceiro, o lugar que nós estamos indo
João 14, versículo 1 ao 3: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar, e quando eu virei, vos levarei para mim. Então vamos lá. Ele está preparando um lugar para levar a nós, para morarmos todos nesse mesmo lugar. E todas essas coisas que eu citei deveria nos unir, deveria, irmãos, estar pautado no nosso coração para que possamos amar uns aos outros. Primeiro, porque temos o mesmo Deus, sim ou não? Segundo, porque temos uma missão e estamos inseridos na mesma missão. Terceiro, porque estamos indo para o mesmo lugar. Agora, para finalizar, eu quero falar, irmãos, sobre relacionamentos restaurados. O que ama, ou o que agrada, o que faz, irmãos, de verdade o coração de Deus se alegrar, é quando os irmãos vivem união. Lembra do versículo que eu li aqui inicialmente? Ó, quão bom e agradável é como quando os irmãos vivem em união. Salmo 133. Salmos 133. Vamos lá, vamos ler. Ó, quão bom e agradável, e quão agradável, quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça. Sobre o que, irmãos? Cabeça. Não é sobre o dedo mindinho, não, tá? Sobre a cabeça. Que desce sobre a barba de Arão. Lembrando que Arão foi o primeiro sacerdote levantado em Israel. Biblicamente falando, o primeiro sacerdote levantado em Israel depois do período de exílio no Egito. Então vamos lá. E nós sabemos que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Então vamos lá. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a hora das suas vestes, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e vida para. Agora eu quero fazer uma pergunta: quantos que desejam receber a bênção do Senhor? Eu quero receber a bênção do Senhor. Eu estou falando de bens materiais. A Bíblia não fala, esse texto não fala de bênção. A bênção não é bens materiais, é muito mais do que isso, muito, infinitamente mais. Aqui eu posso resumir dizendo que a bênção do Senhor é a presença do Senhor na nossa vida. Porque se temos tudo de verdade, se temos Jesus Cristo de verdade, temos tudo. Amém? Glória a Deus. Agora, entenda algo. O texto está dizendo que ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Através da união, aqui o texto está dizendo que Deus vai derramar o óleo sobre a cabeça, e depois da cabeça vai descer pelo rosto, vai descer pela barba, vai descer, sabe, queridos, pelo resto do corpo, e todo o corpo receberá essa unção. Agora, queremos receber a unção, precisamos viver em união. Por isso que eu coloquei aqui no último ponto que o Espírito Santo ministrou no meu coração: relacionamentos restaurados, céus acessíveis. Se os nossos relacionamentos com os nossos irmãos forem restaurados de verdade, os céus estarão abertos sobre a nossa vida. Do contrário, irmãos, estaremos remando e ficaremos no mesmo lugar. Essa é uma verdade. Por quê? O texto está dizendo que aonde há unidade, ali Deus derrama a sua unção, Deus derrama a sua bênção. E aonde não há unidade? É óbvio, Ele não vai derramar. Logo, o que nós precisamos? Superar as nossas dificuldades,
superar aquilo que tem sido uma pedra de tropeço na nossa vida. Sabe, queridos, voltar a olhar para as pessoas como nós olhávamos e ter humildade. Acima de tudo, Jesus Cristo falou assim: olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe, queridos, acima de tudo, nós precisamos de ter essa humildade no nosso coração. Ter essa humildade no nosso coração. Como nós vamos tocar os céus que não vemos? Não é o céu visível, irmãos, é além do que nós podemos ver. Paulo falou que foi ao terceiro céu. Entende? Além daquilo que os nossos olhos podem ver, aquilo que Deus está disponibilizando para nós. Como nós vamos tocar o céu que não é visível, se nós não conseguimos nos relacionar com o que é visível? Quem consegue entender isso? Então, nós precisamos aprender algumas verdades. A primeira verdade, irmãos, que eu quero dizer sobre isso é que essa é uma armadilha de Satanás contra a igreja nos últimos tempos. Essa é uma armadilha de Satanás contra a igreja nos últimos tempos. Porque o reino dividido não pode subsistir. O reino dividido, irmãos, não vai prosperar. Mas quando há unidade, quando nós estamos amando uns aos outros de verdade, ali Deus derrama a bênção. Então nós precisamos repensar sobre isso. O que eu preciso fazer para que os relacionamentos sejam restaurados? Perdoe. Perdoe o seu irmão. Se alguém te feriu, lembra quando em João 21 Jesus Cristo havia ressuscitado e foi de encontro a Pedro à beira do mar de Tiberíades? Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Quantas vezes? 3 vezes. Jesus Cristo perguntou para ele 3 vezes a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, sim. Pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim. Pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Olha a resposta de Pedro: Senhor, tu sabes. De fato, Ele sabe se nós amamos ou não, porque Ele é o cabeça do corpo. Agora, nós precisamos aprender a perdoar. Precisamos aprender, irmãos, a liberar o perdão para o nosso irmão que nos feriu. Sabe, queridos, que nos fez mal. Quantas vezes, irmãos, eu feri os irmãos? Estou falando aqui de verdade. Não tenho nenhuma dificuldade de falar isso. Quantas vezes eu falei algo que não era para mim falar, mas eu pedi perdão. Eu tentei consertar aquilo que eu fiz de errado. Porque, irmãos, o evaído falha. E muitas das vezes a pessoa pensa assim: o pastor não pode errar. Vai achando, irmão. Vai para grupo, não, como diz o outro. Todos erramos, todos falhamos. Agora, nós precisamos aprender a pedir perdão. Me perdoa porque eu falhei. Me perdoa porque eu errei. Me perdoa porque eu falei algo que não poderia ter falado. Mas quando nós queremos continuar fazendo aquilo que fomos chamados para fazer, porque não foi eu que escolhi fazer isso, foi Deus que me chamou para fazer. Quando eu decido continuar fazendo sem corrigir aquilo que precisa ser corrigido, a bênção não vai ser derramada sobre nós. Deus não vai derramar unção sobre nós se estamos guardando no nosso coraçãozinho rancor, mágoa das pessoas. Hoje se usa um termo, eu tenho ranço de fulano de tal. Tira essa palavra do seu vocabulário, porque de verdade, irmãos, Jesus Cristo não ensinou isso não.
Jesus Cristo não ensinou a ter rancinho, a ter ranço das pessoas. Sabe o que Jesus Cristo falou? Vocês precisam amar uns aos outros, assim o mundo vai conhecer vocês. Perdoe. Tente falar para a pessoa assim: eu te amo em Cristo Jesus. Entende? Tente falar isso para alguém. Nós precisamos aprender, irmãos. Ore, irmãos, para o seu irmão e dê a devida importância para o que Cristo lhe chamou para fazer, tanto quanto o que você faz no corpo. Volto a dizer, ninguém aqui é mais importante do que ninguém. Essa é uma verdade que nós ensinamos aqui na igreja. O mais importante aqui, nós sempre cantamos a canção, que ele cresça, que eu diminua. O mais importante aqui é Cristo e Jesus. Cristo é a cabeça do corpo. É Ele, é por Ele, é para Ele que nós estamos gastando a nossa vida, irmão. E até que Ele venha, nós precisamos aprender a viver em unidade com o corpo. Ou então, a Santa Ceia, irmãos, vai ser algo superficial. Lembra do que Paulo ensinou? Espere que todos peguem. Nós vamos ler o texto de 1 Coríntios. Espere até que todos tenham pegado a Santa Ceia. Por quê? Porque vocês estão dando um mau exemplo. É preciso ter unidade até no comer, até no participar do corpo. E nós, irmãos, nós como estamos nos nossos relacionamentos. Então eu quero deixar essa palavra para você nessa noite, para mim também. Que nós possamos, irmãos, de verdade querer essa unidade do corpo de Cristo. E orar por isso, sabe, irmãos? Me ajuda nessa oração, amém? Quando você estiver orando, peça ao Senhor para restaurar os relacionamentos, amém? Restaurar. Eu sei, irmãos, que tem pessoas que alguns relacionamentos foram quebrados, eu sei disso, que às vezes já não conversa mais do jeito que conversava, sim ou não? Não pode ser assim, sabe? Isso não pode ser assim. O tempo vai passando, Deus vai nos dando coisas, Deus vai nos dando estruturas, Deus vai nos dando, melhorando, sabe, queridos, a forma para nós podermos nos entregar a Ele, e os relacionamentos vão esfriando. Não pode ser assim. Nós precisamos elevar o nível, assim como Ele elevou, subiu no madeiro, se sacrificou por todos, e nós precisamos amar uns aos outros como Cristo nos amou. E aqui eu finalizo essa mensagem. Eu quero convidar você a ficar sobre os seus pés aí no seu lugar e segurar na mão dessa pessoa que está do seu lado. Eu quero que todos segurem na mão de alguém. Em nome de Jesus, quero te pedir nessa noite para que você possa orar por essa pessoa. Ore por alguém. Ore por alguém. Ore por essa pessoa que está do seu lado. Essa vai ser a primeira oração.